Estamos de volta com o seu programa em Foco aqui na Rede Premium TV. É sempre bom estar na sua companhia. Lembrando a você que nos acompanha tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro, como também em Fortaleza, Ceará, seja pela NET ou TV Multimídia, pode também acompanhar o nosso programa e toda a nossa programação em tempo real através da plataforma digital Rede Premium TV. .com.br. Ali você fica por dentro de toda a nossa programação. E se por um acaso perdeu algum programa ou o primeiro bloco desse programa, pode também acompanhar posteriormente no nosso canal do YouTube. Hoje, no Dia Internacional da Mulher, estamos recebendo uma entrevista muito importante no nosso programa. Estamos recebendo a visita de uma médica ginecologista, a doutora Naira Scartesini Sena, que está aqui falando de vários aspectos positivos de cuidado, tratamento, diagnóstico, prevenção para a mulher nos contágios do que pode acontecer no dia a dia, não é isso, Naira? Sim, com certeza. Tá contente de estar aqui com a gente no Enfoque? Muito, um prazer estar com todos vocês. Que beleza, o prazer é nosso. Bom, doutora Naira é médica ginecologista e a gente estava falando agora no primeiro bloco a respeito da infecção do HPV, falando das formas de contágio, formas de prevenção, também o tratamento e, por último, a gente estava falando da vacina. Agora me restou uma dúvida aqui, doutora. Essa vacina, ela tem um efeito para cortar de vez do organismo o que está acontecendo no momento e posteriormente ou não? Ela não resolve, não trata? Ótima pergunta, Henrique. Na verdade, a vacina tem uma função preventiva. Ela faz a prevenção da infecção do vírus HPV. Ela não cura nem trata a infecção vigente. Mas daí a gente vem para uma outra dúvida frequente das pacientes, que é: se eu tenho HPV, eu posso tomar a vacina? Claro, você deve tomar a vacina. Tendo tido HPV, tendo HPV no momento ou nunca tendo tido HPV, a vacina te dá imunidade permanente. Então, por toda a vida, eu vou ficar prevenido contra aqueles subtipos do HPV que estão na vacina. Essa é a importância dela. Muito bem. E as lesões do HPV, elas podem aparecer em qualquer lugar do corpo ou tem locais específicos? Elas aparecem mais frequentemente na genitália, mas podem aparecer também em outras áreas. Por exemplo, na mucosa oral ou aqui no início da laringe, traqueia. Tá. Porque... do lado de dentro, né? Aqui na garganta. Exatamente, porque os pacientes podem ter contato no sexo oral e ter a contaminação. Da mesma forma, ela pode aparecer ao redor da região anal ou ali logo na porção do ânus, no comecinho do ânus, porque também podem ter contato durante a relação sexual normal ou durante a relação sexual anal. Muito bem observado e lembrando, né, toda essa questão que às vezes a pessoa aparece uma lesão, por exemplo, na mão, no braço, e ela vai achar que não tem nada a ver com HPV porque não tem a ver com o órgão genital, né? Então, exatamente. É importante esclarecer isso. Muito bem. E se a pessoa suspeitar que está com a doença, com a infecção, o que ela deve fazer em primeiro lugar? Bom, em primeiro lugar, homens e mulheres suspeitando do HPV, procure um médico. Então, a mulher, claro, vai procurar uma ginecologista e o homem pode procurar um urologista. Eles que vão fazer o diagnóstico, se existe ou não a infecção pelo vírus, te dá todas as informações preventivas, caso você não tenha como preveni-lo, e o tratamento, se tiver necessidade de tratamento. E a gestante, no caso da mulher gestante, ela pode tratar essas infecções? Ou é perigoso arriscar? A gestante pode e deve tratar. Durante todos os pré-natais, a gente precisa fazer a prevenção do HPV com a coleta do Papa Nicolau. Então, não é porque a paciente está grávida que ela não vai colher o Papa Nicolau. E uma vez que ela tem o diagnóstico, existem tratamentos possíveis de serem feitos durante a gestação. Perfeito. Então, acho que a gente já tem informação bastante, né, a respeito do HPV aí, dessas formas de prevenção, forma de cuidados, também de tratamento. Espero que, com relação ao HPV, tenha sido muito útil nesse programa de hoje. Agora, eu queria, aproveitando o gancho, né, que a doutora Naira é ginecologista, sugerir para dar algumas dicas do dia a dia para as mulheres na questão de higiene pessoal, higiene íntima, porque algumas dessas doenças, como você propriamente disse, não só através da relação sexual são transmitidas, como também do contágio, né, de roupas de outras pessoas, enfim. Exato. Bom,
Tem uma porção de pequenos cuidados que são culturais, né? A gente aprende isso com a nossa família e segue fazendo, às vezes, sem saber se é o melhor cuidado para a região íntima. Então, hoje em dia, a gente tem no mercado sabonetes líquidos íntimos. São sabonetes íntimos específicos para o uso na região genital. Esses sabonetes podem e devem ser usados com segurança diariamente. Eles são diferentes daqueles sabonetes antibacterianos, específicos para um tratamento ali de eliminação das bactérias. Não é esse o sabonete correto de ser usado na região íntima, porque a gente tem uma flora de bactérias e fungos que são nossos amigos, que moram ali para nos defender. Então, o sabonete líquido íntimo tem um pH ácido próximo ao da região genital. Quando a gente usa o sabonete em barra de todo dia, na região genital, ele resseca muito a pele e cria essas microfissuras, que são portas de entrada para muitas infecções oportunistas. Então, o sabonete líquido íntimo pode e deve ser usado diariamente. Muito bem. O que mais que você sugere para mim? Um outro costume das mulheres é o uso de protetor de calcinha diário. Elas muitas vezes se sentem mais confortáveis usando o protetor de calcinha. Mas o protetor de calcinha abafa a região íntima e também cria essas microfissuras pelo abafamento. Eu brinco com as pacientes que é como se eu pegasse um band-aid e enrolasse no dedo e passasse o dia inteiro com um band-aid lá. Quando eu vou tirar o band-aid no final do dia, meu dedo vai estar úmido, pálido, pelo abafamento do plástico do band-aid. O protetor de calcinha tem o mesmo efeito. Então, o ideal é usar apenas a calcinha, deixa o protetor de calcinha só para o período da menstruação ou algum dia muito específico, e uma calcinha com fundo de algodão, que seja lavada sempre com sabão e seca no varal, uma área bem arejada, que deixa o tecido bem sequinho. Perfeito. Tem mais alguma dica? Eu acho que a gente pode falar ainda de uma infinidade de coisas, mas a gente já conseguiu prevenir bem e passar bastante informação boa hoje. Maravilha. Dentro da área da ginecologia, muitas pessoas têm dúvida, não só as mulheres, como os homens também têm, né? Os homens ficam curiosos dos tratamentos que são realizados. Quer dizer, a gente tem as visitas periódicas, as mulheres têm as suas visitas periódicas, né? As suas consultas periódicas e também a questão dos tratamentos. O que é mais frequente dessas consultas, do andamento, da continuidade dentro do seu consultório acontecer? Do ponto de vista da saúde da mulher, o importante é que ela procure o ginecologista uma vez ao ano, para fazer os exames de rotina, o Papa Nicolau, alguns exames de imagem de rotina, e daí ela aproveita, porque o ginecologista acaba sendo o clínico da mulher, para fazer sua glicemia, seu colesterol, seus exames preventivos. Da mesma forma, o homem deveria também procurar o urologista uma vez ao ano. Mas isso é cultural, ainda é uma mudança que a gente tem que ter de paradigmas, de que ele também precisa fazer os exames anuais. Mas para a mulher, o comum é uma rotina anual, uma visita ao ginecologista ao ano. Caso algo seja diagnosticado ou algum tratamento seja necessário, daí sim, essa frequência vai ter que ser maior. Mas caso contrário, uma vez por ano é o ideal. Perfeito. Agora, falando assim do ponto de vista global, de uma visão geral, a OMS divulgou um relatório com dados assim alarmantes, aonde nos últimos 3 anos cresceu muito o número de infecções, de contaminações das doenças sexualmente transmissíveis. E a gente fica se perguntando, né, o que leva a isso? Será que com a transformação do mundo, com as pessoas mais conectadas ao celular, com a influência da tecnologia, elas perderam o contato com as coisas que precisam ser preservadas? O que será que aconteceu para esse número crescer tanto? Você que está no dia a dia aí acompanhando, principalmente entre os jovens, né? Sim. Não se tem mais aquele cuidado que tinha antigamente. Quando o vírus HIV, a AIDS, surgiu, as pessoas se assustaram muito e passaram a usar o preservativo sempre. Então, o preservativo teve uma boa aderência naqueles idos anos 80 e 90. Com a descoberta e a evolução do tratamento para AIDS, e vendo que esses pacientes vivem muitos anos e com uma boa saúde, quando bem acompanhados, aquele conceito, aquele medo da doença
e que impelia as pessoas a usar o preservativo foi se esquecendo. Então, essa juventude não teve aquela vivência da doença antes do tratamento e da contaminação, da epidemia que foi não viu, na época. Né? Não vivenciou. Não viu isso acontecer. É verdade. Então, a ideia de usar o preservativo foi se perdendo na juventude. Por isso, a gente começou a ter uma incidência muito maior de doenças sexualmente transmissíveis de novo. Tanto que a sífilis era uma doença praticamente erradicada e hoje em dia a gente tem novamente uma frequência alta de diagnóstico de sífilis. Então, basicamente, a gente precisa resgatar aquela importância do uso do preservativo. Seja o preservativo masculino ou o preservativo feminino, qualquer um dos dois, quando usado de forma correta, nos previne contra muitas doenças sexualmente transmissíveis e reduz o risco de tantas outras. Verdade. A gente vê que o governo federal, pelo menos aqui no nosso país, tem se esforçado, né? Nas campanhas, nas publicidades, procurando deixar também mais jovem, mais animado, mais dinâmicas, propagandas nas televisões para causar aí a conscientização, mas parece que é algo que vem sendo deixado mesmo, né? E o preservativo, tanto feminino quanto masculino, fica à disposição para retirada no posto de saúde. Então, é uma coisa que sem custo você consegue ter acesso. É cultural, né? A gente precisa reforçar sempre essa informação para que a juventude tenha a noção da importância. Sim, e a função dos pais também, né? Não esquecer desse detalhe tão importante. Né? Sim. Agora, o exame, esses exames que são feitos para diagnóstico de qualquer tipo de doença que possa existir no organismo, de infecção, ele é realizado no posto de saúde também, né? Ou seja, gratuitamente, todo ano as pessoas podem fazer. Cada doença sexualmente transmissível tem um exame diferente, mas as mais comuns, por exemplo, HIV, sífilis, hepatite C, são todas diagnosticadas no posto de saúde via exame sanguíneo. Eles têm até hoje em dia um teste rápido, que você pode fazer em casa mesmo, sozinho, e ter o resultado em poucos minutos para o diagnóstico do HIV. Então, o acesso aos exames é super fácil, é só procurar o posto de saúde. Perfeito. Qual que é o seu recado final para as mulheres que estão acompanhando o nosso programa no dia de hoje? Infelizmente, nosso programa chegando ao fim. Na verdade, eu só quero parabenizar pelo Dia da Mulher, que é uma conquista e uma alegria muito grande a gente ter um dia para celebrar o universo feminino e toda a importância da mulher. Parabéns para todas vocês. E eu fico à disposição para qualquer dúvida, se ficou alguma dúvida ainda da nossa conversa. Muito bem. Aonde que a gente te encontra? Bom, meu site www.dranaira.com.br, no Instagram, dranaira, e no WhatsApp do consultório, qualquer dúvida podem me mandar, 961411000. Muito bem, doutora Naira, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigada. Tenho certeza que clareou muitas dúvidas e trouxe muitos esclarecimentos a quem acompanha o nosso programa. Tá joia, muito obrigada. Imagina. Nosso programa em Foco fica por aqui, mas amanhã tem muito mais para você. Continue com a nossa programação e a todas as mulheres, todas as queridas que acompanham a nossa emissora, um grande abraço e parabéns pelo dia. Até mais.